Amém. Uns anos atrás, quando eu estava na escola, era muito comum a gente usar, os professores usarem filmes para falar de situações históricas, né? E num desses filmes, um filme muito famoso que falava sobre o apartheid na África do Sul, era um filme chamado O Poder de um Jovem, The Power of One, é o poder de um jovem. Aí nesse filme tinha um garoto, um sul-africano, um órfão, e ele vivia numa espécie de campo de concentração lá dos africanos. E ali ele cresceu fazendo amizade com as diversas etnias africanas. E ali ele aprendia lições de diversas tribos. E no início do filme mostra ele sendo como se fosse uma espécie de convergência de interesses. E aquele garoto sozinho ele consegue promover uma espécie de união entre aquelas etnias, entre aquelas tribos. E a ideia do filme todo, não vou dar muito spoiler, né? É justamente apresentar como que um jovem pode ser usado com toda a sua força, com toda a sua inteligência, para promover a união, para promover uma transformação. É claro que é um filme, certo? Na verdade, a gente sabe que na realidade, uma andorinha só não faz verão. Ninguém sozinho consegue fazer uma obra grandiosa. Só que hoje, eu queria que vocês tivessem atenção comigo sobre um jovem. A gente está lendo o livro dele na leitura bíblica da igreja. Que jovem é esse? Quem sabe? Ninguém está fazendo leitura bíblica? Qual o livro que a gente está lendo agora? Pelo menos um. O Poder de um Jovem. Poder de um Jovem. A gente está lendo Isaías. E aí a gente vai ver, quero mostrar para vocês, como que um jovem só, um jovem qualquer, não vai fazer muita coisa, mas um jovem nas mãos de Deus, como mensageiro de Deus, pode sim fazer muita coisa. Abra aí sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías. Isaías 6. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos
e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vou ajeitar aqui. Aqui, vamos entender um pouquinho desse contexto que Isaías viu. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, como eu comecei falando do filme O Poder de um Jovem, é que Isaías aqui ele é muito novo. Não há uma preocupação com a narração dos fatos históricos de maneira cronológica aqui em Isaías. Então, alguns até pensam que Isaías está tendo essa visão aqui como se fosse um segundo momento, porque ele começa, no capítulo 1, já a proferir uma série de mensagens. Vamos ficar quietinho aí, ô nenenzinho, lagostinho. Pô, meu filho está me desconcentrando, vou ter que descer e dar um cascudinho nele. Não, vai ver só quando chegar em casa. Então, Isaías, na verdade, aqui no capítulo 6, como não há uma preocupação em narrar os fatos cronologicamente, alguns pensam que ele está tendo aqui um segundo momento, não é? Mas, na verdade, ele está tendo a visão aqui do que o Senhor falaria, né? Pode ser mesmo no início do ministério dele. E aí ele fala lá, ano em que o rei Uzias morreu, não é? Como se fosse assim, a gente pode situar isso daqui mais ou menos em 740 a.C. E aí a gente vai ter uma noção quase precisa da idade de Isaías. Ele tinha provavelmente aí por volta de 18 a 20 anos, porque no início do livro vocês vão ver que ele está falando no reinado do rei Uzias, e ele vai passar por Manassés, vai passar por outros reis. E aqui ele representa o final do reinado de Uzias. Obrigado. Final do reinado de Uzias representa um momento de fim de festa. Acabou a moleza, acabou a prosperidade, agora vem a desolação, agora vem as coisas difíceis. Aí eu quero que você imagine um jovem de 20 anos, muito bem educado, um jovem de 18, 20 anos, tendo que anunciar a palavra do Senhor. Quando você pensa no anúncio do Evangelho, parece até fácil, não é? Porque você está pregando a boa nova. Muitos de vocês já devem ter experimentado isso, de falar para alguém, né, falar de Jesus Cristo, da salvação, da vida eterna. Essas são coisas positivas, são coisas boas. Só que eu quero lembrar a você que a palavra do Evangelho vem acompanhada também da justiça de Deus. E nessa hora, quando Deus está falando com Isaías, o que ele dá a Isaías para anunciar, nesse momento aqui da visão, é justamente um tempo de desolação, deserto, o tempo da prosperidade acabou. O reinado de Uzias durou aí cerca de 52 anos. E Uzias é visto como um bom rei por conta de todo o contexto social e econômico próspero que viveu. Isso não significa que eles faziam aqui todas as coisas que agradavam ao Senhor. Tá? Um tempo de prosperidade, um tempo de estabilidade econômica não significa que as pessoas estão todas fazendo aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor quer. Isaías está aqui nesse período. O reino de Israel ele era dividido em dois centros, né? Você tinha o reinado do sul, em Judá, e é onde ele começa a sua pregação.
Havia agora, com a morte de Uzias, a ameaça do Império Assírio. Depois viria a Babilônia, a Pérsia. Então a gente vai ver Isaías e outros profetas anunciando o juízo de Deus através desses outros povos. E Deus vai mostrar, inclusive, que esses outros povos, povos ímpios, pagãos, também seriam usados para fazer a vontade do Senhor. Esse ano em que o rei Uzias morreu representava então para Isaías e para todo o povo o fim de uma era de ouro, o fim de uma era de prosperidade. Agora só vem a desolação, agora só vem problema, como ele lê lá no final, como a gente pode ler no final do capítulo. Vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Ou seja, o povo estava sem norte. Eles só enxergavam toda aquela prosperidade, estavam acostumados com aquela situação de estabilidade e por conta disso não procuravam o Senhor, por conta disso não entregavam ao Senhor a sua vida. Porque pensa comigo, você já deve ter passado por isso. Quando a gente está falando de coisas espirituais, eu preciso orar mais. Aí, Senhor, me ajuda para eu orar mais. Preciso entender mais a Bíblia. Senhor, me ajuda a entender melhor a Bíblia, entender a sua vontade. Mas aí quando a gente está falando de coisas mais práticas, coisas materiais. Senhor, estou precisando de uma blusa nova, estou precisando de um tênis novo. Geralmente a gente vai apelar direto para quem? Para o pai, para a mãe. Vou trabalhar e vou ganhar um dinheiro e comprar o que eu preciso. Tem uma prova, tem um concurso, tem um Enem, ou seja lá o que for. O que a gente pensa? Eu vou estudar, eu tenho que resolver. E aí geralmente nesses assuntos a gente não entrega para Deus. E Deus vai mostrar aqui para Isaías justamente que o Senhor é dono de todas as coisas. Para Isaías e para todo o povo, com o fim do reinado de Uzias, todos estavam assim temerosos. Cadê o nosso rei agora? Não temos um rei. E aí, no início da visão, quando diz assim, o ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então a visão de Isaías começa vendo o Senhor Deus Todo-Poderoso assentado no trono. Ou seja, Deus está mostrando para Isaías, o trono não está vazio, porque o verdadeiro trono, o verdadeiro Senhor de todas as coisas, sou eu, sou o Senhor. É isso que Deus está mostrando para Isaías. É isso que Deus está mostrando para a gente. Pode vir um tempo de desolação, pode vir um tempo de desespero, aparentemente as coisas estão sem controle, mas o Senhor Deus reina. O Senhor Deus é que está no controle de todas as coisas. Deus está dizendo para Isaías o seguinte, não se preocupe e não se preocupem, meu povo, porque quem reina é o Senhor. A gente vê também uma coisa curiosa aqui, que é um dos únicos lugares no texto bíblico, no Antigo Testamento é o único lugar em que aparece a palavra serafim, que é mais uma imagem do poder do Senhor. Serafim vem da palavra seraf, que significa queimar. É mais uma imagem de purificação, para a gente entender como um jovem, como Isaías, pode ser usado por Deus, e para a gente entender como Deus pode usar vocês, jovens, é necessário que você entenda justamente esse detalhe da purificação de Isaías aqui. E aí vamos enfatizar aqui algumas lições. A primeira, Deus é santíssimo. É por isso que a gente lê lá quando os serafins dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, no verso 3. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías ele tem a visão do Senhor chegando e cobrindo o templo, cobrindo todas as coisas com a sua presença. Significa não só que Deus está presente em todo lugar, mas que Deus também tem o domínio sobre todas as coisas. Somente alguém absolutamente santo é que pode ter esse controle total. Quando a gente lê aqui o texto dizendo Santo, 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 essa repetição 3 vezes,
significa que se refere somente a Deus e que Deus é absolutamente santo. Na visão de Isaías, o Senhor está enchendo todo lugar, e assim como Isaías está ali no templo, na visão dele, o Senhor vai encher também Isaías da sua presença. A semelhança do que aconteceu com Moisés no Sinai. Deus chama Moisés para subir ao Sinai. Arão e outros companheiros sobem junto com Moisés, mas para chegar lá no alto do Monte Sinai, somente Moisés pôde chegar até lá. E aí, chegando lá, na última fase da visão de Moisés, da experiência de Moisés, ele vê o Senhor numa nuvem, e aí ele fica de fora. E aí, quando o Senhor, depois de 6 dias, o Senhor o chama para entrar na sua presença, Moisés entra na presença do Senhor, e aí Deus não é só aquela presença distante, mas Moisés, ao entrar na presença do Senhor, o Senhor, como aquela presença da fumaça da nuvem, está presente ao redor de Moisés e se faz presente dentro de Moisés. E é isso que o texto aqui em Isaías mostra também. Essa presença do Senhor se torna poderosa dentro de Isaías também. Só que o Senhor faz mais. Aqui, Ele vai usar da sua santidade para purificar Isaías. E aí, diante da santidade do Senhor, Isaías reconhece imediatamente a sua miséria. É a segunda lição. Diante da santidade de Deus, nós reconhecemos nossa miséria. Eu sei que é difícil para nós percebermos isso que Isaías está falando, porque a visão de Isaías é muito forte. A presença de Deus, de maneira assim material para ele, né? Ele estava vendo, era muito forte. Mas tenta fazer um esforço comigo aqui. Deus está presente nesse lugar aqui agora? Deus está presente aqui. Levanta a mão quem acha que Deus está presente aqui, só para eu ter uma noção. Então, justamente vocês que levantaram as mãos, entendendo que Deus está presente aqui, devem estar sentindo alguma coisa diferente. Deus deve estar falando contigo. Outras pessoas que não estão sentindo a presença de Deus, ou aqueles que até não estão sentindo, mas levantaram a mão com alguma vergonha, né? Não, vou falar que estou sentindo, né? Vou dizer que não estou sentindo a presença de Deus. Mas o que é esse sentir a presença de Deus? Deus não está nos dando o mesmo privilégio que deu a Isaías de se mostrar numa visão, ou a Moisés aparecendo numa nuvem, ou estremecendo todo esse lugar, como ele fez aqui com Isaías, porque afinal de contas, a gente está num templo do Senhor, a gente está numa tenda dedicada ao Senhor. Só que vejam a nossa dificuldade. Nós não estamos vendo, não estamos pegando, não estamos sentindo Deus fisicamente, mas Deus habita em nós através do Espírito Santo. E se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, não é possível que Deus não esteja falando com você de alguma forma nessa hora. Então presta atenção no que Deus está falando no seu coração. Não deixe que qualquer coisa, qualquer limitação do pregador fale mais alto do que o texto bíblico. Se apegue ao texto bíblico. O texto nos diz, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ou seja, eles tinham que cobrir os seus rostos por causa da santidade do Senhor. Proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor. E o texto diz, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Imagine esse lugar tremendo agora. Mas o Senhor Deus não precisa fazer isso conosco. A gente já crê em Jesus, a gente sabe, a gente sente, a gente experimenta a presença de Deus em nós. Então pare um momento, pare uma horinha agora e peça para Deus estremecer o seu coração.
Não é necessário que Deus estremeça esse lugar. Não é necessário que Deus faça tremer a tenda da nossa igreja. Mas é necessário que Deus faça tremer e estremecer o templo do Espírito Santo, que é o seu coração. Peça para Deus te mostrar, peça para Deus falar contigo nessa hora. Um momento tão pequeno, poucos minutos que nós estamos aqui dedicando a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor de maneira especial, como ouvimos Deus falar nos cânticos. Então peça a Deus nessa hora, para que Ele faça tremer o seu coração. Porque a minha intenção nessa noite é que, assim como Deus falou com Isaías, com o jovem Isaías, e usou ele poderosamente, a minha oração foi e a minha oração é que Deus fale conosco nessa noite, que Deus fale conosco especialmente com vocês, para que Deus levante daqui jovens, para que preguem a palavra, anunciem a mensagem do Senhor, para que sejam profetas levados por Deus onde Ele quiser que vocês forem, onde quer que vocês forem, e anunciem o Senhor. Quando Isaías percebe a presença do Senhor, ele imediatamente reconhece o seu pecado. O texto diz: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para Isaías, podia parecer que o reino de Judá estava assim, absolutamente agora sem ninguém. Então a terra agora estava sem dono, sem orientação, mas Deus estava falando com ele, mostrando que o verdadeiro rei é o Senhor. E aí, diante dessa visão do rei, Isaías reconhece a sua miséria, reconhece que ele não prestava para nada. Mas não só isso. Os estudiosos nos chamam a atenção para o fato de que Isaías percebe não só o próprio pecado, mas ele percebe logo onde estava o seu pecado. Isaías não estava assim dizendo: ah, eu sou pecador, como a gente pode chegar e falar assim: não, eu sei que eu sou um pecador. Mas onde está o seu pecado? Isaías reconhece: meu pecado está aqui, eu não estou honrando o Senhor com a minha boca. Eu tenho lábios impuros. A gente não sabe se era algum problema de linguagem. Será que Isaías estava falando muito palavrão? Pecar com a boca não é somente isso. Será que Isaías estava sendo maledicente? Estava falando mal dos outros? Estava espalhando fofoca? A gente não sabe dizer. A gente sabe que o pecado dele estava aí na boca. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ou seja, ele vivia no pecado e o povo também. Isaías reconhece onde estava o seu pecado. A afirmação de Isaías não é genérica, ela é específica. Então, diante da santidade do Senhor, a gente precisa reconhecer também onde é que está o nosso pecado. O que está nos atrapalhando de viver uma vida plena com Deus? Isaías teve uma visão incrível. Um jovem, quando a gente está falando dos profetas no Antigo Testamento, a gente sempre pensa a alguém velho, de barba comprida, barba branca, mas Isaías está aqui com 18, 20 anos, começando o seu ministério, anunciando a palavra do Senhor. Então, nunca é tão cedo ou nem muito tarde para começar a anunciar a palavra do Senhor, para ser um profeta nas mãos de Deus. E quanto mais jovem isso for, melhor. Daí, a gente vai para a terceira lição. Só o Senhor é que purifica do pecado. Isaías percebe onde estava o seu próprio pecado, e ele fala diante de Deus qual era o seu problema, onde estava o seu pecado, e o Senhor vai justamente e o purifica a sua boca. Isaías confessa e é purificado por Deus. A gente tem confessado os nossos pecados diante de Deus?
a gente está firme no discipulado, a gente tem confessado os nossos pecados ao nosso discipulador. Tiago vai dizer que para a gente confessar os nossos pecados para que haja cura, e assim o Senhor vai nos usar. Isaías, ele poderia pensar como todos nós, né? Bom, para as coisas espirituais o Senhor cuida, então eu vou apelar para o Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a ler a Bíblia, me ajuda a manter a leitura bíblica, me ajuda a ter paciência e ir lá falar com o meu discipulador, ir para a célula, as coisas espirituais. Mas e aí, na escola, na prova, alguma coisa que você quer ganhar, alguma coisa que você quer conquistar, você tem entregado isso para Deus também? Ou será que você tenta resolver do seu próprio jeito? A gente sabe que só o Senhor é que pode purificar do pecado e só o Senhor é que pode nos dar todas as coisas que nós precisamos. A gente tem que fazer uma prova, tem que fazer um teste. Só o Senhor é quem dá as condições para a gente estudar, para a gente passar na prova, passar num teste, melhorar o nosso relacionamento com os pais, com os amigos. Não sei se vocês já estão nessa idade, estão me fazendo de bobo, né? Estão pensando em namoro já. Já começaram a olhar para o lado. Nossa, já umas 3 ou 4 pessoas já se entregaram aqui. O coração está batendo mais forte Não vou nem falar. Aqui eu já poderia fazer um desenho assim, ó. Já entendi as paqueras que tem aqui. Mas como o Clóvis já pregou várias vezes aqui, né? Já vi umas 3 vezes ele pregando sobre isso. Quando é a idade para namorar? Você vai definir com os pais, não é? Ele falou várias vezes isso. Então eu estou repetindo, hein, gente? Não estou estimulando ninguém a namorar, não, pelo amor de Deus. Veja, até isso a gente tem que colocar diante de Deus. Isaías percebe o seu pecado, e aí ele se entrega ao Senhor, e o Senhor o purifica. Agora, não só do pecado, o Senhor o purifica de todas as coisas. O Senhor vai direcionar Isaías para que ele entenda que todas as coisas pertencem ao Senhor. É Deus quem nos dá a condição para fazer todas as coisas. Senhor Deus é quem tem poder para purificar do pecado, tornar puras todas as coisas, e assim nos tornar aptos para realizar a boa obra, a missão que Ele deu para a gente. E aí eu quero destacar 3 lições com vocês. A primeira, aplicações, desculpe. Em primeiro lugar, reconheça o próprio pecado e se arrependa. Não é muito popular falar de pecado, não é? Não é muito popular. Isaías também recebeu uma mensagem que não era muito popular. Senhor Deus diz para ele assim, vai e diz para esse povo que eles vão ouvir, mas nunca vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Por que tornar insensível o coração do povo? Que a mensagem que Isaías ia pregar era a mensagem de juízo, mensagem de desolação. Tudo agora vai ficar deserto. Agora o período que a gente vai passar é um período muito ruim, muito ruim. E aí por conta disso, o que o povo ia querer? Vai, Isaías, conta mais, fala mais. Não, a gente não quer ouvir você, Isaías. Não fala mais nada para a gente não, que você só traz notícia ruim. Imagina como é isso para um jovem. Quando eu estou dando aula, toda vez que um aluno vai apresentar um trabalho, é comum que ele entregue o trabalho falando assim, não está muito bom não, mas não é verdade? A gente não faz isso? Então eu faço um treino com os meus alunos, eu falo, então não me dá. Eu já respondo logo assim, então não me entrega. Não, professor, mas vê o meu trabalho. Eu falo, não vou ver não. Toda vez que você for entregar o seu trabalho, você não pode se depreciar. Você deu o seu melhor? Você fez direito? Então entrega. Mas não faça um comentário depressivo, depreciativo.
que é depressivo e depreciativo, porque a pessoa já chega assim se encolhendo, né? Ai, não está muito bom, não. A gente não está falando desse tipo de arrependimento, desse tipo de reconhecer a própria miséria, não estamos falando disso. A gente está falando da gente se colocar nas mãos de Deus e aí Deus fazer a obra. Quando um jovem vai entregar um trabalho a um professor, ele está se depreciando, e quando a gente faz uma pergunta no meio da sala de aula, ele fica assim um tanto perdido, e aí fica olhando para os amigos. Quando eu chamo a atenção em sala de aula, eu tenho que levar para fora de sala de aula para poder conversar, porque senão a gente fica assim olhando um para o outro, aí nem ouve o que o professor está falando. Imagine Isaías com 18 anos pregando uma mensagem totalmente impopular. Imagine Isaías preocupado com os amigos. O que meus amigos vão pensar que eu estou falando aqui não tem popularidade nenhuma? Será que você tem essa coragem de, diante de Deus, receber a mensagem do Senhor e pregar a mensagem doa a quem doer? É difícil, porque não só na idade que vocês estão, mas o pessoal mais velho também vai se importar com o que os outros falam, com o que os outros vão achar. Por isso que às vezes a gente vai entregar um trabalho, a gente fala assim, não está muito bom não. É porque é como se fosse assim, se falar que está melhor do que eu estou falando, já é lucro. Por isso que quando a gente vai dar uma resposta, a gente olha para os outros amigos, procurando aprovação. Mas Deus deu força a Isaías para que ele não precisasse buscar essa aprovação. Mas isso passa por reconhecer o próprio pecado e se arrepender do pecado. Versos 5 e 6 a gente vê: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas aí os serafins voaram até Isaías e com uma brasa viva que haviam tirado do altar, eles tocam na boca de Isaías e o purificam. A partir do reconhecimento do seu próprio pecado, o Senhor Deus o purifica. E aí vem a segunda aplicação: apresente-se para a missão. Depois da purificação de Isaías, o Senhor Deus pergunta, como se fosse uma espécie de pergunta retórica: você acha que Deus não sabia quem que ele enviaria? Claro que sabia. Ele diz assim: quem enviarei? Quem irá por nós? No verso 8 a gente lê. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Depois de ter sido purificado pelo Senhor, Isaías sente cheio de gás, cheio de ânimo. Ele está ali diante de Deus, está totalmente focado no Senhor. E aí o que Deus faz com ele? Vai enviar Isaías em missão, a pregar a palavra do Senhor. Ao ser purificado pelo Senhor, Isaías não podia ficar parado. Depois de receber a bênção do Senhor, Isaías imediatamente vai fazer a vontade de Deus. Imediatamente ele se apresenta para a missão. Você pode imaginar o que é isso? Um jovem de 18, 20 anos se apresenta a Deus para anunciar a mensagem do Senhor diante das nações, diante de Judá, diante de todo o Israel. E aí eu fico me perguntando, será que Deus não está tocando o coração de alguns de vocês aqui? Não importa se eu não estou conseguindo alcançar o coração de vocês, não vão ser as minhas palavras, mas a palavra do Senhor. Se você se colocar diante de Deus, se você abrir o seu coração para o Senhor, se você orar ao Senhor, você não vai ver apenas maravilhas acontecendo ao seu redor, mas você vai ver Deus agindo poderosamente na sua vida. Deus usando o seu coração e a sua boca para pregar a vida eterna, para salvar as pessoas. Deus vai usar a sua vida para salvar seus amigos, salvar do abismo do pecado, da morte eterna. Você já imaginou como que Deus pode te usar poderosamente?
Imagine comigo, 5 dias na semana, todos os dias, você tem contato com dezenas, às vezes até centenas de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou pessoas que só ouviram falar de Jesus de maneira distorcida, que ouviram falar do cristianismo de maneira distorcida, falando que a igreja matou um monte de gente, falando que a igreja mente, falando que a palavra de Deus tem um monte de mentira, e essas pessoas estão acostumadas e tranquilas com essas mentiras. E aí Deus está te levantando para combater essas coisas. Deus está te levantando para anunciar a vida eterna, para anunciar o arrependimento. De outro modo, essas pessoas nunca ouviriam do Evangelho. Será que Deus não está te levantando para isso? E aí a terceira aplicação. Pregue a mensagem que Deus mandar. Pregue a mensagem que Deus mandar. Deus vira para Isaías e diz, vai e diga a esse povo todo esse recado aqui, ó. Diante daquela palavra pesada, de desolação, Isaías ainda pergunta no verso 11. E eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Ou seja, até quando que vai ser esse juízo, Senhor? Até quando que o povo vai te ouvir, não vai querer ouvir, vai fechar o coração para o Senhor? Até quando que o povo vai ter que sofrer? Até que tudo esteja reduzido a pó. Até que não sobre ninguém, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Essa foi a mensagem que Isaías recebeu do Senhor. Mas ele foi e pregou, mesmo assim ele pregou. Começou a pregar tinha aí 18, 20 anos, e pelos cálculos que os estudiosos fazem, ele pregou por mais uns 40 anos. Passou a vida inteira anunciando a palavra do Senhor. Um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, um livro com 66 capítulos, alguns dizem até Isaías como se fosse uma pequena Bíblia. É dos profetas, o profeta mais messiânico, que vai anunciar a vinda do Senhor, a vinda de Jesus. Ou seja, um jovem que durante a sua vida inteira foi usado tremendamente por Deus. Será que não arde no seu coração esse desejo? Mas saiba do seguinte, se coloque diante do Senhor e pregue a mensagem que Deus mandar. Não importa se essa mensagem vai ser popular ou não. Não importa se essa mensagem vai ser de conforto ou não. Pregue a mensagem que Deus mandar. Isaías, ele não recebeu uma mensagem agradável, mas mesmo assim ele pregou a mensagem do Senhor. A gente é chamado para anunciar a boa nova do Evangelho, mas a boa nova do Evangelho, da salvação, da vida eterna em Jesus, é também o anúncio da justiça de Deus, que é cumprida em Jesus Cristo. Então, seja lá qual for a mensagem que o Senhor Deus te chamar para pregar, vai e prega. Tem uma irmã aqui da nossa igreja, que Deus falou com ela de um jeito tremendo e inusitado, uns anos atrás, muitos anos atrás. Ela já é uma senhora, ela era mais nova, né? Bem nova na época. Deus disse claramente para ela, é até engraçado, ela tinha uma amiga que era de uma outra religião, que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Cristo. E aí a gente sabe que sem Cristo a pessoa tem o quê? A morte eterna, certo? Só que imagina você na segunda-feira, chegando lá na escola, na faculdade, teu círculo de amigos e fala assim, gente, todos vocês são de Jesus? Não é de Jesus? Você vai morrer. Você está morto, hein? Você vai para o inferno. É popular isso? É popular? Não é popular. Mas Deus falou para essa irmã claramente, vai lá e fala para ela que ela vai morrer.
Gente, ela teve essa coragem, ela foi lá para a amiga e falou assim, ó, Deus está me falando o seguinte, ó, se você não se converter, você vai morrer, você vai morrer. E olha, parece que Deus estava realmente mandando ela pregar aquele recado pesado, porque aquela amiga sofreu um acidente, ficou à beira da morte e ela depois se entregou a Jesus. E ela disse depois para a amiga, olha, quando você falou aquela coisa para mim, eu achei aquilo horrível, mas você tinha toda a razão. Se Deus estiver falando para você pregar uma mensagem que seja pesada e impopular, pregue mesmo assim. Mas tenha a certeza, você tem que ter a certeza de que é Deus quem está falando contigo. E aí, para isso, você tem que orar ao Senhor, você tem que conhecer a palavra e andar junto com Deus, andar em intimidade com Deus. Caso contrário, você pode estar pregando aquilo que o teu coração quer e não o que o coração de Deus manda. Amém? Então que a gente faça como Isaías e a gente se coloque diante de Deus para pregar aquilo que Ele quer. Vamos orar. Deus bendito e amado, a gente está aqui nas Tuas mãos, Senhor, e a gente te pede que o Senhor faça da nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor quiser, Pai. Seja a mensagem que for que a gente tiver que pregar, Senhor, dê força ao nosso coração para que a gente pregue exatamente aquilo que o Senhor quer, Pai. Que a gente esteja anunciando sempre e sempre a vida eterna em Jesus Cristo, a salvação só no nome de Jesus Cristo, Pai. E não deixe que a gente fique por aí, Senhor, distraído, mas que nós estejamos focados no Senhor, Pai. Vendo que é urgente, Senhor, é urgente pregar o Evangelho, Pai. Pregar a salvação em Cristo Jesus, porque há muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo e estão indo direto para o inferno, Pai. Então ajuda a gente a ter a mesma postura de Isaías. Aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Então aqui estou, Senhor, a teu serviço. Envia cada um de nós para cumprir a missão em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.